Oi pessoal, tô a fim de contar a história, então vou contar a história pra vocês de quando a polícia parou a gente aqui na Itália. Ó, eu tinha acabado de chegar na Itália, tinha poucos meses e eu ainda não falava italiano. Eu entendia algumas coisas, mas não falava. E eu morava com a minha tia. O meu colega de seminário, que formou junto comigo em Belo Horizonte, ele foi estudar na Jocum, em Portugal. E o que acontece? Eles estavam fazendo uma viagem pela Europa e eles paravam em cada cidade, faziam evangelismo, enfim, visitavam as igrejas de cada cidade em algumas cidades da Europa. Acho que passaram pela Alemanha, enfim. E na Itália eles precisavam de um lugar para eles ficarem. E eles vieram para Torino, na Itália, onde eu moro. E onde eu morava na época, com a minha tia. E eles estavam precisando de algum lugar para ficar aqui, então eu comecei a intermediar esse contato entre eles, o pessoal da Jocum, e os pastores da igreja que eu frequentava na época. Então comecei a intermediar essa coisa para eles conseguirem organizar eventos e colocar eles nas casas dos membros da igreja e tal, para que eles pudessem ser bem recebidos durante aquele período. Gente, chegou meu amigo, né, Lucas, e a gente ficou, ele veio para casa da minha tia, onde eu morava, e foi muito legal aquele momento. A gente estava... É muito diferente, né, você encontrar uma pessoa que você conhece no Brasil, você encontrar ela aqui na sua nova realidade, e você... Era um momento muito legal, muito legal mesmo, aquela coisa gostosa mesmo de um reencontro entre amigos que não se vê há algum tempo, em um lugar totalmente diferente. Então, era muito especial mesmo esse encontro, e assim foi. Ele ficou na minha casa, então a gente dormia no mesmo quarto, muito, assim, muito legal. Aí, o que acontece? Tava nos primeiros dias deles aqui, então eles estavam de folga, então não tinha nenhum evento organizado na igreja. Ele tava na minha casa, eu falei assim, aqui na frente da minha casa tem um bar. Um bar aqui na Itália é uma lanchonete, tá? Não é bar, boteco, igual no Brasil. Não sei se isso mudou no Brasil, mas quando falava bar, eu entendia boteco. Mas enfim, é um local, uma lanchonete. Então tem essa pizzaria, eles faziam pizza, hambúrguer, enfim, alguns drinks. E a gente foi lá pegar uma pizza, comer a pizza lá no local, né? Estamos na Itália, vamos aproveitar, não vamos trazer a pizza pra dentro de casa. Por quê trazer a pizza pra dentro de casa se a gente tá aqui na frente de casa? Vamos ali aproveitar um pouquinho da vida aqui na Itália pra ver como que é e tal. Tá, chegamos lá, eu ainda não tinha o contexto do local, então não sabia o contexto local, né, o conhecimento geral de onde eu estava. Então era um lugar, assim, de procedente, assim, de movimentações estranhas. Tráfico de drogas e tal, teve depois tiveram várias histórias de escândalos ali, de violência, tiro, enfim. Mas na época eu não sabia disso, tava na frente da minha casa, falei assim, o que tem de melhor que isso, né, de mais seguro que isso? Eu tô na frente de casa. Beleza. A polícia bateu no lugar pra fazer uma revista e tava pedindo documentos de todo mundo. Eu ainda tinha poucos meses aqui, eu não tinha a menstruação toda regular, assim, eu ainda tinha que organizar algumas coisas para os meus documentos, mas tava certo, né? Só que um detalhe, eu tinha esquecido meu passaporte. Sempre falam pra gente andar com passaporte quando você chega, porque você vai precisar do seu passaporte, é um documento muito importante de identificação, então todo lugar que você for, vá com seu passaporte. E eu tinha ido a última vez, no dia anterior, com meu passaporte para casa da minha aluna. Só que, porque eu dava aula de inglês na época. E eu dando aula de inglês para ela, ficou
eu deixei minha pasta com meu passaporte lá, porque depois da aula eu tinha que ir para um outro lugar e eu tava com medo de ir perder esse passaporte e também ia ser um pouco não muito confortável assim ficar carregando aquela pasta pro lugar onde eu devia ir. Não lembro onde eu tinha que ir, mas era um lugar não me convenia. Não me convenia, não sei como falar isso em português, que não me convém no passado. Enfim, trazer a minha pasta pro lugar onde eu ia ir depois. Tá, esqueci o meu documento lá, eu falei assim, ó, eu posso ligar pra pessoa trazer meu documento, mas aí fui explicando a minha situação em inglês, porque eu não falava italiano na época. E depois o policial, assim, entendeu. Só que meu amigo Lucas, ele tava com papel, eu acho que ele não tava com o passaporte dele, ele estava com papel de um visto. Só que um visto muito particular, muito peculiar. Um visto de missionário, que não é muito comum, né? Todo mundo você vê pela rua que tá com visto de missionário. E cada vez, ele ia adicionando detalhes pra história, pro policial, contando pro policial, tentando falar ele em português e o policial em italiano. Ele ia tentando fazer o policial entender a situação dele, mas cada vez que ele ia falar, ele ia se complicando mais, porque o policial tava assim, né? Ele ia adicionando que ele passou por várias fronteiras de carro. Aí eu falei, meu Deus, cala a boca. Eu em português e tentando falar de um modo que ele não viesse a entender, né? Cala a boca, deixa eu falar. Cala a boca, inferno. Vou acabar com essa vida, cala a boca. E ele não parava de falar. Era horrível, porque queria esganar ele naquele momento. E ele não parava de falar, e cada detalhe que ele ia adicionando, às vezes o policial tava já comprando a ideia, já comprando a situação, entendendo tudo, ele adicionava um detalhe a mais que, como fala isso em português? Que fazia subir as anteninhas do policial, ele voltava a ficar curioso, interessado na história. Assim, porra, eu nem podia xingar. Na igreja, caralho, cala essa boca, inferno. E ele não parava de falar. Aí tá. O que acontece? Liguei. Meu celular tava com bateria fraca, mas eu tentei um jeito de ligar pro marido dessa minha aluna pra ele vir trazer o meu documento. E ele tava chovendo muito, esse coitado veio com a bicicleta debaixo da chuva pra trazer esse documento pra mim. Enfim, antes dele chegar, o policial finalmente já tinha entendido que a gente era inofensivo, que a gente não tava ali, que a gente tava de boa, assim, e liberou a gente. Então, no final deu tudo certo, o cara chegou com o meu documento, eu agradeci, e a minha tia ficou super preocupada, né, porque ela falou que eu não tava andando com gente que ela não conhecia. Como se você não conhece a pessoa, quer dizer que ela não presta, né? Mas ela começou a falar e encher a cabeça do meu pai no Brasil. Meu pai falou, pelo amor de Deus, você vai ter que dar um jeito, você não pode ficar na casa da sua tia, tá dando preocupação pra ela desse jeito, não. Eu falei, pai, mas eu não fiz nada, eu só conheço o pessoal da igreja aqui, até então não conhecia realmente ninguém que não fosse da igreja, ninguém que não fosse pessoa assim, realmente tranquila, de boa, que não fumava, não bebia, não fazia nada. Então, eu fiquei numa situação bem complicada naquela época. A minha tia ficou preocupada e começou a falar pra família do Brasil que eu tava dando trabalho aqui. Aí, enfim, gente, no final deu certo. Eu não esganei o Lucas. A gente continuou a semana que eles tiveram que passar aqui fazendo o trabalho missionário deles. E foi muito bom. Mas a gente passou um sufoco, foi uma loucura. Eu fiquei bem preocupado, bem com medo deles procurarem alguma coisa e no final acabarem achando alguma coisa. Sabe? Você não tá devendo nada, mas a pessoa começa a procurar e você fica procurando. Nossa, será que eu tô devendo alguma coisa? Será que eu tô com droga? Gente, é uma loucura. Mas no final deu tudo certo e essa é a minha história de hoje. Tchau, até a próxima.